Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Love, norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Vamos lá, vamos pro giro de notícias do plantão Avante, meu tricolor, para manter você muito bem informado aqui logo na manhã desta terça-feira. Né? Lembrando que hoje o São Paulo estreia na Copa do Brasil contra o Náutico, 33 mil ingressos ali já foram vendidos, a última atualização dada lá pelo Clube do Morumbi. Expectativa de casa mais ou menos cheia, né? Porque afinal, para quem não é de São Paulo, tá frio aqui em São Paulo, né? E de fato um jogo sem tanto apelo assim, né? Um adversário que tá na terceira divisão, na Série C, o Náutico, apesar de ser um clube muito tradicional, não atravessa um bom momento, vive dificuldades financeiras e tá na zona de rebaixamento da terceirona, ou seja, obrigação do São Paulo vencer, né? Obrigação do São Paulo fazer um bom resultado no duelo para ir lá para os aflitos. Um estádiozinho complicado, não sei se quem está assistindo aqui já teve a oportunidade de visitar lá o estádio do Náutico. É um estádiozinho bem acanhado, bem complicado de se jogar. É importante o São Paulo justificar o seu favoritismo e conseguir já bem tranquilo, bem sossegado, sem ter que lutar por resultado, né, meu camarada? Então é isso aí, né? Vamos logo começar esse giro. Antes, você sabe, vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, né? Isso é muito importante para que a gente continue sendo mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube, né? Lembrando também que você pode fazer, se você quiser e se você puder, a sua colaboração financeira aqui pro projeto do Avante Meu Tricolor. QR Code está na tela para você fazer o seu Pix, né? Também vai estar na descrição a chave Pix, que é o nosso e-mail, avantemt.spfc.com.br, e você também pode se tornar membro do canal, só R$ 7,99 por mês. Virando membro, você ganha o direito aí de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp, onde a gente debate e fala bastante sobre as coisas do tricolor paulista, tá certo? Então vamos lá, vamos começar esse giro falando de Lucas Ferreira, né? Grande joia aí da base do São Paulo, que tá arrebentando, né? O meia direito, ponta direita, jogador que virou titular, né, da equipe, né, nas mãos aí diante das mãos do Zubeldia, diante do grande número de contusões que tem no plantel, né? O Lucas Ferreira, que você sabe, veio à tona aí no final de semana. Informação primeira dada pelo meu amigo, meu irmãozão do peito, Jorge Nicola, de que de fato existem clubes atrás. Na verdade, o Nicola anunciou o Cruzeiro, né? E a gente foi atrás, apurou a informação no Avante Meu Tricolor, publicamos uma reportagem sobre o assunto, falando justamente que existe toda uma celeuma em torno do Alexandre Matos. Sim, o Alexandre Matos, ele, ex-Palmeiras, né? Que tá lá pressionado no Cruzeiro que não atravessa um bom momento, corre o risco de perder o ídolo Dudu. E aí o Alexandre Matos busca fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, contratação de impacto, para aliviar um pouco a barra. E aí ele enxergou no Lucas Ferreira uma ótima possibilidade. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, o Lucas Ferreira teve parte dos seus direitos federativos comprados ano passado pelo São Paulo, junto ao Boa Vista do Rio de Janeiro, clube que o formou de fato ali na infância. E o Lucas Ferreira tem um salário de R$20 mil por mês. Isso, na legislação vigente atualmente no futebol brasileiro, para o exterior, sem problema. O clube pode colocar em jovens abaixo de 23 anos o valor que ele quiser de multas, desde que seja acertado entre ambas as partes, ou seja, desde que seja estipulado em contrato. O problema é a multa para o território nacional, né? Porque aí ela é pauseada no salário, e com esse salário de R$20 mil, o Lucas Ferreira pode dar adeus ao São Paulo por meros R$40 milhões. Uma pechincha, né? Se você for converter esse valor em moeda estrangeira, em dólar que seja, né? Você vai ver que dá pouco mais aí de $8 milhões, né? Uma quantia realmente bem irrisória para um jovem tão promissor que foi aí amplamente laureado pela imprensa, pelos comentaristas aí nos últimos dias. O Casagrande chegou a compará-lo com o Yamal, né? O astro do Barcelona, da seleção espanhola, para você ver como está com moral o Lucas Ferreira. Então, o São Paulo corre para renovar esse contrato do Lucas Ferreira, para dar um aumento salarial para ele, para conseguir aumentar essa multa, dificultar um pouco a vida dos interessados, até porque, né, a gente apurou aí nos últimos dias que não é
só o Cruzeiro que bateu da porta do empresário do Lucas Ferreira, né? O Bahia, que tem por trás o Grupo City, e o Bragantino, que tem por trás uma famosa empresa de bebida energética, que a gente não fala o nome aqui porque não nos patrocina. Fica aqui, ó, Torinho, bota aqui sua marca aqui, ó, tá vendo? Tá perdendo a chance. Então, o fato é que esses dois clubes que têm aportes, são SAFs, e têm aportes de empresas estrangeiras, de clubes, de grandes clubes, né, da Europa, né? Quer dizer, no caso do Grupo City, sim, o Manchester City se tornou um clube grande. No caso da empresa de bebida, tem o Leipzig, lá da Alemanha, que é um time mediano, mas que tenta fazer frente ao Bayern de Munique, né? E que tem como especialidade justamente esses dois conglomerados, né? Porque a empresa de bebida também tem equipe de Fórmula 1, enfim, tem uma série de coisas, além da bebida e do futebol. Ela tem também por hábito, tanto o Grupo City quanto eles, contratar jovens promessas do futebol mundial para depois buscar faturar algo na revenda, ou no caso do City especificamente, para colocá-los lá no Manchester City, e aí o Manchester City, a disputa é por títulos, é por estar no topo ali do futebol europeu. E óbvio que o Lucas Ferreira é um jogador que chamou a atenção deles, e com este contexto, com uma multa baixa para o mercado nacional, e eles com equipes aqui no futebol nacional, obviamente a coisa fica muito mais fácil para eles, não é mesmo? Então, a informação que a gente apurou aí é que, de fato, tanto o Bragantino quanto o Bahia bateram a porta do empresário também, além do Cruzeiro, né? Chegaram a oferecer salários volumosos para a jovem promessa, na tentativa de fazer com que ela mude de ideia para renovar o contrato com o São Paulo, luvas generosas, mas assim, por mais que preocupa, também não preocupa, porque o Lucas Ferreira está bem satisfeito no São Paulo, está bem feliz no São Paulo. Essa é uma informação que a gente apurou com mais de uma fonte. Vocês me desculpem se tiver barulho de fundo aqui, que o vizinho está fazendo obra, mas a gente tem que gravar, não tem jeito. Então assim, a gente conseguiu apurar aí nos últimos dias que de fato o jogador quer ficar no São Paulo. E aí, o que o São Paulo vai tentar fazer para afastar o assédio? São Paulo já abriu negociações para renovação do contrato. O Lucas Ferreira tem contrato até 2027, o plano do São Paulo é prolongar esse vínculo até 2029, dando um salário 4 vezes maior para o jogador. Então você faça as contas aí, 4 vezes 20, né, dá 80. Então o São Paulo aumentaria o salário do menino para 80 mil reais, com cláusulas de produtividade que poderiam fazer esse salário passar dos 3 dígitos, né? O que eu posso trazer de novidade aqui para vocês é que o staff do jogador não gostou da proposta, tá? Não gostou da proposta. De fato, 80 mil hoje para um jogador promissor no ponto que o Lucas Ferreira tá, pelo menos pelo momento em que ele vive, é pouco. É pouco. A gente vê aí o Palmeiras quanto que paga para suas promessas, né? Quanto que o Flamengo, por exemplo, paga para as revelações. Então, ou o São Paulo já dá logo de cara os 3 dígitos pro Lucas Ferreira, ou a coisa vai complicar. A coisa, o São Paulo pode se embananar, porque, como eu disse, informação que a gente apurou aí, né? Também eu vi com o blog do São Paulo, lá do Alexandre Zanqueta. Aliás, abraço Zanqueta, tá passando perrengue aí em Portugal, aí, meu camarada. Caramba, hein? Meus parentes também estão todos incomunicáveis aí também. São todos de Lisboa, todo mundo incomunicável aí. Né? Tá todo mundo. Eles estão mais preocupados com o Benfica no Campeonato Português. Voltando, né? Voltando ao assunto. Como o Zanqueta também deu, mas pelo que a gente apurou da história, a proposta, principalmente do Grupo City, que aí representado pelo Bahia, ela é volumosa em matérias de luvas, em matérias de salários, em matérias de tempo de contrato e da possibilidade do jogador desembarcar lá num gigante europeu, ou pelo menos num dos clubes ali que o Grupo City mantém na Europa, e são vários, né? São vários, do Estoril, do Girona. Daqui a pouco o Grupo City tem um time de futebol aqui no meu bairro também, de Várzea, né? Enfim, mas o cenário hoje é esse. Ou o São Paulo aumenta para os 3 dígitos, ou vai se complicar aí na tentativa de manter Lucas Ferreira, por mais que o jogador quer ficar no São Paulo, né? O jogador está muito feliz, está muito empolgado, vem recebendo muito o carinho da torcida, muito provavelmente se tocou que mesmo com o retorno dos cobrões aí, Lucas, Oscar, ele vai continuar sendo utilizado rotineiramente aí no equipe profissional. Então vamos ver aí o que acontece nesse futuro do Lucas Ferreira. O cenário é esse, tá certo?
Vamos agora para o segundo assunto, que é Cédric Soares, né? Muita gente veio me perguntar no privado, porque alguns dos colegas da cobertura de São Paulo, aí, os amigos setoristas, corretamente alardearam o fato de que o contrato do Cédric acaba amanhã, né? Esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, dia 29. O contrato do Cédric vai até o dia 30 de abril. Era um contrato de experiência de 3 meses. E nós aqui no Avante Meu Tricolor, vou falar por mim, né? Não vou falar pelos colegas, né? Noticiamos aí ao longo dos últimos meses, vamos dizer assim, o interesse do São Paulo na prorrogação do contrato do jogador. Por várias vezes, como é tradicional no São Paulo, né? Já faz alguns anos que acontece isso, né? Não, a informação que eles passam pra gente que não, tá encaminhado. E quando você vai ver, a coisa não é bem assim. Foi assim com o Wellington, por exemplo, né? São Paulo, as pessoas do São Paulo, né, ficaram revelando pra gente que tá perto, tá muito próximo, tá perto, já acertamos, falta só decidir isso e aquilo. E no final, o jogador saiu de graça lá pro Southampton da Inglaterra, né? Aliás, foi rebaixado no Southampton. Um abraço, Wellington. Wellington que é muito gente boa, inclusive, tá? Wellington é um dos poucos jogadores do elenco com quem eu tinha contato fora aqui, né? Não de amizade, mas de profissionalismo mesmo. Quando tinha alguma dúvida, perguntava pra ele. Um cara super nota 10. Boa sorte pra ele lá, mas infelizmente o time que ele escolheu é ruim, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui no Cédric, né? Porque o contrato vai acabar amanhã, né? Então, tem alguns lugares informando que o São Paulo está próximo da renovação, só falta assinar. Outros lugares já dão como certo. Falam que o São Paulo vai anunciar amanhã. Você deve estar meio perdido aí, né? Então por que não anuncia logo essa porcaria dessa renovação? Fato é, galera, que conforme nós do Avante Meu Tricolor revelamos, e nós fomos um dos poucos veículos a trazer essa informação, né? Modéstia à parte, com todo respeito aos coleguinhas. Mas o fato é que a gente revelou, o Cédric teve propostas de clubes portugueses, do país natal dele. Muita gente acompanhou o desempenho dele, ele é um jogador famoso, titular da seleção portuguesa no título da Eurocopa de 2016, titular da seleção portuguesa na campanha da Copa do Mundo de 2018, é um cara que tem passagem por Arsenal, enfim, é um cara gigante, né, dentro do futebol português. Você pode gostar ou não do futebol dele, você português que tá vendo agora, né, não você São Paulino, porque de fato o Cédric no São Paulo tá jogando muito bem, polivalente, jogando de lateral, jogando de ponta, jogando de volante, então é um cara que se encaixou bem no time ali, com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele tem. Era meio óbvio que ele ia ir bem no futebol brasileiro. As questões mais eram envolvendo a parte física, realmente, né? Era um jogador que estava parado há muito tempo. São Paulo tinha muita, vamos dizer assim, desconfiança sobre o quanto que ele poderia render nesse calendário tão corrido, nessa maratona de viagens, nessa temperatura alta. Mas o Cédric compensou aí, né? Vem jogando bem, vem mantendo um bom... dando picos de cansaço aí nos últimos jogos, mas normal pela idade, jogador de 33 anos, né? O Cédric teve propostas de clubes portugueses, nenhum dos 3 grandes, né? Nem do Porto, nem do Benfica, nem do Sport. Apesar desses 3 eu só considerar um grande, desculpa, momento clubista aqui, perdão, passou, vamos lá, vamos seguir com o vídeo. Mas o fato é que ele, se tivesse uma proposta dos 3 grandes, né? Principalmente do Sport, onde ele foi revelado, o Cédric talvez se balançaria mais do que ele está balançado agora. Eu disse na matéria que eu escrevi para o Avante Meu Tricolor que o jogador tinha planos de trazer a família. Erro meu. Venho aqui corrigir o meu erro de informação, peço desculpas, acontece, jornalista erra, e dessa vez quem errou fui eu, porque o Cédric já trouxe a família dele para morar no Brasil. As 2 filhas dele com a mulher dele estão morando em território brasileiro, né? A informação que eu tenho é que ele é um cara que convive lá com o Abel Ferreira, natural, os 2 jogaram juntos no Sporting. Quando o Cédric subiu, o Abel Ferreira encerrou a carreira, pegou muitas dicas ali de como morar em São Paulo, essa cidade caótica, poluída, suja e perigosa, essa que é a verdade. Então ele foi lá, conversou com o Abel Ferreira, soube onde matricular a filha, soube dar os endereços dos shoppings que a mulher dele pode ir fazer umas comprinhas, mas o fato é que a família do Cédric já está morando em território brazuca. Então isso de certa forma facilita a situação do São Paulo, por mais que a possibilidade de voltar para a Europa tenha balançado um pouco sim com o jogador. Mas por que não renovou, Rafael? Você está me enrolando aí, não falou nada. Bem, não renovou por um motivo muito simples. O São Paulo ofereceu para o Cédric um contrato até o final de 2026, e o jogador não quis. O jogador quer um contrato até o final do ano para pensar se ele fica para o ano que vem. Essa é a questão básica. O
São Paulo tá com medo, São Paulo gostou do jogador, né? O jogador se ambientou ao grupo, é um dos caras que mais orienta os jovens lá dentro, é um cara que conquistou a confiança do Luiz Ubeldia. São Paulo quer, por segurança, já garantir ele por mais um ano. Então, o imbróglio é esse. E aí, conforme está no título do vídeo aqui que você está vendo, para essa questão não virar um pepino, não virar um vinagre, e o Cedric também não correr risco de não poder jogar contra o Fortaleza por questões contratuais, no caso, a falta de contrato, o São Paulo vai fazer um mutirão ao longo dessa dessa terça-feira, errei o dia, dessa terça-feira, o Cedric está lá bonitinho no CT da Barra Funda, concentrado para o duelo contra o Náutico de noite, então estão lá com os dirigentes, estão lá conversando com ele, estão lá conversando com seus empresários, pode ser que até a publicação desse vídeo, ou no momento que você está vendo esse vídeo, o São Paulo já tenha anunciado a renovação com o Cedric, porque ia rolar um intensivão ali, né, do São Paulo, e até o empresário do jogador, que na verdade aqui no Brasil é representado pelo Juliano Bertolucci, então veio lá o representante do Bertolucci, né, que na verdade o Cedric é agenciado pelo Jorge Mendes, aquele poderoso empresário português, o mesmo do James Rodrigues, né, mas aqui no Brasil o braço do Jorge Mendes é o Juliano Bertolucci, foi ele quem trouxe o Cedric para atuar aqui no Morumbi, e aí é ele, né, ou o escritório dele, não ele, né, não tem como cravar que isso é ele, estão lá no CT da Barra Funda hoje, multirão, se trancaram numa sala, devem sair de lá com tudo assinado. Como eu disse, o jogador está ambientado, o jogador está feliz, o jogador trouxe a família, muita coisa, né? Tá aqui, fez amizade ali com o grupo, se ambientou, gostou de São Paulo, foi comer uma mortadela com queijo na padaria, tomou uma média, que em São Paulo café com leite a gente chama de média, tomou uma médiazinha dele ali, gostou, curtiu, vai ficar, tudo leva a crer que vai ter um final feliz. Mas sim, as ofertas portuguesas balançaram um pouco, mas eu acho que a felicidade da família, né, porque o Cedric nos momentos de folga tá indo pra praia, tá ali litoral norte, até porque se for pro litoral sul, corre o risco dele ir embora no primeiro voo para Portugal, com todo respeito às maravilhosas, nem tanto, cidades do litoral sul paulista, tá certo? Vamos encerrar esse giro então para falar de Caleri, né? Caleri que passou por cirurgia, contundiu gravemente, vai voltar só provavelmente no ano que vem, né? O jogador aí vai ficar parado, né? Enfim, hoje, ou seja, nesta terça-feira, o All Boys fez uma homenagem. Para quem não sabe, o All Boys é o clube que revelou o Caleri, e é o clube em que a irmã do Caleri é presidente da Barra Brava, da torcida organizada. Sim, você não ouviu errado, a irmã do Caleri é chefona, é a baby lá da Barra Brava do All Boys, o que faz o jogador ter toda essa ligação, né? E ele já disse mais de uma vez que ele vai encerrar a carreira no All Boys. É um assunto que sempre ele é perguntado, ele sempre responde na lata, nunca esconde, por todo o carinho e o amor que ele tem do mundo pelo São Paulo, e ele tem, essa que é a verdade. Mas, assim, o clube do coração do cara é o All Boys, até porque se não for, ele apanha em casa, meu amigo, o negócio lá é feio, né? Mas, de toda maneira, né, mas, porém, entretanto, todavia, o São Paulo procurou aí nos últimos dias, né? Aliás, vou dar crédito, né? A informação inicialmente foi dada pelo meu amigo Alexander Vieira lá, que trabalha no Bola VIP, faz um trabalho super legal aqui no YouTube. Recomendo, se inscrevam no canal dele aí, acompanhem também o Alexander. É um cara muito sério, é um menino muito sério, que faz um trabalho bem honesto aí, tá? Um abração pro Alexander aí. O fato é que o Alexander trouxe em primeira mão essa informação, a gente foi apurar e é verdade, procede. Não que o Alexander seja mentiroso, da outra vez eu escrevi isso, falaram, pô, tá chamando o cara de mentiroso, não o Alexander, um outro repórter. Falei, não, gente, é só porque assim, a gente pega uma informação que o colega dá e checa pra ver se procede, se não procede. É normal, caçamba, sabe? O que você faz? Você não é padeiro? Você não vai na padaria concorrente e vê lá que o pão tá mais gostoso, aí você vai lá e pergunta pro cara, o que você usa na massa aí? E assim funciona, gente. Jornalismo, dentista, médico, né? Você vai lá operar com o cara, o outro opera mais rápido, você fala, o que você tá fazendo? É assim funciona. Voltando. Então, o Alexander, eu vou mudar o termo, vai, para não ter polêmica, né? E a gente foi apurar e confirmou a informação do Alexander. Nós confirmamos, não que ela não seja falsa, mas o fato é que o Caleri, o São Paulo quer dar mais um ano de contrato do Caleri, visto que ele vai perder o restante desse ano, né? Então, como o São Paulo já tinha feito, por exemplo, com o Alisson, como o São Paulo fez, por exemplo, com o Pablo Maia, como o São Paulo costuma fazer aí nesta gestão Casares, em dar mais um ano de contrato para o jogador que se machuca gravemente, que vai passar por cirurgia ou coisas que o valha, fica um bom tempo fora, tá? Então, você que
tá acompanhando aí, Caleri provavelmente, o Caleri tem contrato até 2026, ficaria no São Paulo até 2027, o jogador está propenso a aceitar. Lembrando essa questão da idade, o Caleri está com 31, vai completar 32, no final desse contrato, que iria até o final de 2027, ele estaria com 34 anos. E aí, muito provavelmente, ele sairia do São Paulo para jogar no All Boys, manter os natais felizes lá na casa dele, na grande Buenos Aires, né? Porque se não jogar no All Boys, o bicho pega. A própria irmã dele que disse isso, procurem no YouTube, aí tem um vídeo muito engraçado da Barra Brava do All Boys, onde a irmã do Caleri aparece lá, se eu não me engano é Giovanna Caleri, aparece lá, ela dando entrevista lá. O Caleri tem mais de uma irmã, tá? Só pros engraçadinhos aí que falam, não achei nada, vim procurar, não achei. Tem mais de uma irmã, o Caleri. A mãe do Caleri fez vários filhos. Então tá certo, esse foi a informação do Caleri. Lembrando, o jogador quer aceitar tal, e muito provavelmente vai fechar o contrato. O Caleri que estava atravessando um inferno astral terrível, né? Até a grave contusão, né? Jejum de gols, meio criticado pela torcida, enfim. É complicado, mas ele tem tudo para voltar bem aí, recuperar a boa forma. É um cara que tem cheiro de gol, fede a gol e joga bem. Se o São Paulo não quiser o Caleri, tem um monte que quer, Boca e River incluso, né? Inclusive teve essa história, sempre o nome dele envolvido. Nós do Avante Bel Tricolor revelamos no começo do ano, meio com exclusividade, que o Caleri brigou com os seus empresários, falando, eu não quero sair do São Paulo, para de me trazer proposta, não quero saber, quero focar aqui, para de encher o saco, E brigou ali, porque os empresários estavam meio que forçando a barra para ele sair do São Paulo, queriam vê-lo de novo na Argentina, e ele, sondado por vários lá, né, Boca, River, acho que o Racing também sondou, ele não quer jogar, o único clube que ele joga na Inglaterra, o único clube que ele joga na Argentina é o All Boys, tá certo? Para encerrar, não está no título, mas vou dar um bônus aqui para você que ficou até o final, 21 minutos de vídeo, espero que você tenha estado conosco até aqui. Hoje a coisa dinâmica, várias informações num vídeo só, vamos testar os formatos. Luiz Gustavo, né? Muita gente, a gente falou no Tabelinha ontem, que subiu no ar hoje, né? Então tá no ar aí o Tabelinha, você que assistiu, e muita gente me pergunta da situação do Luiz Gustavo, se o Luiz Gustavo vai voltar a jogar. Bem, o que eu posso dizer é que o Luiz Gustavo quer muito voltar a jogar pelo São Paulo, né? Ele acha que vamos dizer assim, uma forma dele recompensar, tá? A câmera tá piscando, gente, desculpa, porque toda vez que eu passo a mão assim, ela dá ela sente eu não sei qual, o sensor de luz, acho que né? Mas a iluminação tá boa agora, hein? Não vem reclamar não, hein? O áudio também, ó, o microfone colado na boca agora, né? Então vamos lá, o Luiz Gustavo ele quer jogar, até porque ele entende que recebeu muito carinho por parte dos torcedores do São Paulo, após o problema lá, o tromboembolismo. Agora que eu decorei essa palavra, eu tenho que falar ela todo o vídeo. Tromboembolismo pulmonar, né? É uma doença grave, já disse isso, já tive caso na família, já falei isso aqui e tudo. Então, assim, ele quer voltar a jogar. Só que, a condição é muito difícil, porque o prazo, apesar lá pro Globo Esporte, né? Eu já até esqueci quem deu primeiro. Se não foi o Globo Esporte, me desculpe, colega que deu. Não lembro se foi o Globo Esporte, se foi o Éder Trazinski do UOL. Mas eu acho que foi o Globo Esporte. Foi o Marcelo Braga ou o Bruno Gilfrido. Um abraço pros dois, inclusive. Abraço pra todo mundo que cobre o São Paulo aí, hein? Abraço. Lembrando que o Avante Meu Tricolor tá de portas abertas aí. Quem quiser aparecer aqui pra falar alguma coisa, só me procurar, a gente faz uma live aí. Então, rapaziada, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o empresário deu uma declaração falando que talvez ele voltaria em 3 meses, era um prazo e tal. Só que tem aquela questão, né? Os médicos precisam descobrir a origem do problema para evitar que seja algo crônico. Eu disse isso, né? Disse isso, acho que no vídeo de sábado, se eu não me engano, né? Já expliquei essa situação. Então, por hora, sem maiores novidades, esse exame já foi feito, os médicos estão avaliando lá para tentar descobrir de onde que veio, se foi de uma contusão muscular, porque no caso do Oswaldo, né, o atacante que passou pelo São Paulo, no Vitória, ano passado, teve o mesmo problema do Luiz Gustavo, foi rápido, porque ele sofreu uma pancada no pé durante um treino, e aí foi ali a origem, né? Do Luiz Gustavo ninguém sabe, ninguém descobriu até agora, né? Então, assim, por cima, 6 meses para voltar, ele tem contrato até o final do ano. Ele já avisou a diretoria do São Paulo que topa renovar o Campeonato Paulista, pelo menos para ter uma despedida ali, porque ele realmente gostou de jogar no São Paulo, se sentiu muito bem amparado pelos companheiros, pelos colegas e pela torcida do São Paulo, né? Então vamos aguardar antes de cravar qualquer coisa, mas a informação é que o Luiz Gustavo
ele topa renovar um contrato por mais 3 meses. Ele que tá com 40 anos, né? Vai completar 41 anos, então provavelmente. Provavelmente não, ele vai completar 41 anos um dia, né? Obviamente. Então, assim, vai estar bem veterano e tal, mas é um cara que se cuida, um cara de bom preparo físico, um cara que tem condições de jogar mais tempo até se quiser, mesmo quando deixar o São Paulo. Tá certo? Esse foi o Plantão Avante Meu Tricolor. Espero que você tenha gostado. Falei bastante aqui, tô com sede, tô com a boca seca. Vamos lá, vamos lá tomar uma aguinha. E já sabe, né? Segue a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações. Deixa o like, pelo amor de Deus, cara. Pô, não custa nada e ajuda demais a gente, tá? Então compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina. E se quiser, se puder, pelo amor de Deus, ajude a gente financeiramente, ajude esse projeto para que a gente possa continuar se dedicando exclusivamente a isso. Não tem que ir lá trabalhar no supermercado, amiga. Aí a escala 6x1, ferrou, não vai dar para ficar apurando coisa do São Paulo, não. Vou ter que ir lá cortar a mortadela da Dona Maria. Então, ajuda a gente aí, até pra gente continuar se aperfeiçoando aqui. Você, empresário, empreendedor aí, quer anunciar, ó quanto espaço livre aqui, ó. A gente vem aqui e faz a sua propaganda, seja lá o que você venda. Fatal Model, tamo aí, ó. Vem aqui, ó. Faz uma proposta aí. Tamo aberto a ouvir o que vocês têm a nos oferecer, inclusive permuta. Tá certo? Rapaz, beijo do gordo, tchau. A gente volta com qualquer momento com mais informações. Melhor cobertura de São Paulo e Náutico é aqui, tá? Depois do jogo, volta aqui, tem análise do jogo, tem vestiário, tem coletiva do Zubeldia, tem tudo, tá? Só não tem dinheiro. Tchau!